Não, Big Boss, aí eu já falei, esse ano mesmo eu vou levar a sério pra estudar. Como eu ainda não sei. Tô te falando, Pedrão, assiste uns vídeos no YouTube, cara, é tão bom. Não, na verdade eu já sei. O Prof. Pedro JB tá publicando uns vídeos assim bem top, e aí ele também já tá dando umas dicas bem legais. Parece que essa semana o vídeo mesmo é justamente isso, como a gente sair bem nas aulas de história. Então eu vou começar por ali, né? Nossa, pode ir sem erro, sucesso. Pois é, talvez ele tenha algumas dicas. Então tá, já também confere ali, Prof. Pedro JB, isso, ali no YouTube. Ou o cara... Fala, geração Zap! Vocês já viram no título, hoje eu vou dar as dicas pra gente se dar bem nas aulas de história. São 8 dicas muito legais de como tu vai poder se destacar na disciplina, que para alguns é muito difícil. Mas se tu seguir esses passos aqui, se tu seguir essas dicas, não tem segredo, tu vai se sair muito bem. No final, até o professor às vezes pode te elogiar e dizer assim, nossa, tu parece um historiador. Aí tu não conta o segredo, mas aí é porque tu assistiu aqui. Bom, gente, então antes de a gente ir lá pras dicas, né, já vou pedir pra tu dar aquele like maroto, porque isso me ajuda muito, até porque o nosso canal é pequeno, mas as dicas que vocês vão assistir aqui, vocês no final vão com certeza concordar e dizer, ô, professor, realmente valeu esse like maroto aí. Fevereiro, começando, para muitos, né, agora que o ano tá começando, e se a gente não se organiza desde o começo do ano, a coisa só vai virando aquela bola de neve, que a gente só vai se enrolando, no final, né, a gente tá que nem aqueles memes de final de ano, que é só caindo ladeira abaixo. Mas, pra gente se garantir, já desde o início do ano, é o que eu sempre falo pros meus alunos, desde fevereiro, se tu traça as tuas metas e se tu desenvolve mesmo um plano de estudos, não vai ter atropelos, e eu sei que tu tem matéria de química, biologia, ciências, matemática, português, física, educação física, artes, história. Então, para tu conseguir dar conta de todos esses conteúdos, eu vou trazer as dicas das aulas de história. Vamos lá para as dicas? Primeira dica, tanto para os alunos de ensino fundamental quanto para os alunos de ensino médio. Inclusive, gente, a última dica, tu tem que aguardar até o final ali, porque a última dica é justamente uma das polêmicas que surgiram pro pessoal que fez o Enem. A primeira dica, o que eu ia dizer para vocês? Por mais que eu sei que é a geração que não gosta de ler, que gosta de ver vídeos, que gosta de ver as coisas prontas, história demanda leitura. Você precisa ler. Então a primeira dica é ler, tá? Tenta criar esse hábito, tenta se motivar, porque história depende de leitura. Tem outros recursos que eu vou falar aqui nas outras dicas, mas a base para tu até desenvolver a tua argumentação, para tu escrever tua produção textual e tudo mais, depende de leitura. Quanto menos leitura, mais fragilizado vai ser os teus argumentos, vai ser mais superficial a tua escrita. Então a leitura demanda de tudo. Então é a primeira dica e a dica-chave, gente. Segunda dica, tá? Além de ler, aí temos também, obviamente, né, agora com a tecnologia, aqui o próprio canal, as videoaulas. Então, as videoaulas são um recurso muito legal, principalmente para quem tem dificuldade em ler ou de compreender os textos, né? Então, as videoaulas ajudam muito. Só que, gente, essas 8 dicas, elas se complementam. Eu não posso pular da primeira dica já para a segunda. Então, a videoaulas, ela é um recurso muito legal, mas eu não posso substituir a leitura ou substituir todas as outras demais dicas, certo? Então, ao mesmo tempo que tu tá lendo, aí tal assunto, né? Revolução Farroupilha, não tô conseguindo entender. Então vem aqui pro YouTube e pega uma das videoaulas que podem me ajudar na compreensão daquele conteúdo, mas não que ela vai substituir. Muita gente acaba entrando só pro YouTube, entrando só para as videoaulas e aí acaba deixando a parte importante que também é da leitura. Então é tudo complemento, certo? Videoaulas estão aí. Inclusive eu tenho várias videoaulas aqui e esse ano a gente vai voltar com um quadro específico, Fragmentos da História, que aí então ali a gente também vai tirar várias dúvidas e ajudar nesse suporte para a história. Então ó, fica a dica aí, videoaulas. A terceira dica, eu sempre falo para os meus alunos, né? Alguns no início resistem, não gostam e tudo mais, mas eu sei o quanto que isso lá no final vai repercutir. Resumos.
faça resumos. Mapas conceituais, mapas mentais, né? Façam esses esquemas mesmo, porque isso vai ajudar muito. Porque a história, ela é, né? A gente coloca como abstrato, porque tu tem que, na verdade, entender os processos, tu tem que entender o comportamento humano, que é muito complexo. E aí, ao tempo que tu tá lendo, que tu tá vendo esses contextos históricos, esses processos acontecendo, muitas vezes acabam se tornando muito abstratos, acabam se tornando muito complexos e difíceis. Quando tu sistematiza em parte gráficas, parte escritas, né? Seja em mapas mentais, e aí eu até falo para as crianças, né? Colocarem post-its e tudo mais, tu tá visualizando aquelas informações. E aí tu já tá retendo as informações e ao mesmo tempo já tá contribuindo para tua aprendizagem. Então, os resumos, por mais chato que às vezes vocês possam resistir, tem que copiar, tem que anotar, tem que fazer isso, mas lá no final tu vai entender que muitos desses conteúdos vão ser apreendidos pelos esquemas que tu acaba fazendo. Então, a quarta dica, né, tem tudo a ver com os resumos que eu já tinha falado para vocês. Os próprios mapas mentais e os mapas conceituais que fazem parte de resumo se complementam, por isso que eu tinha falado ali. Os mapas mentais e conceituais, eles fazem parte desse esquema de resumo, esse esquema de tu ressignificar todas essas informações. Daí a importância de seguir todos esses passos, porque eles separados podem não ter o efeito quando tu junta todos eles, e aí vai ser segredo de sucesso. Os mapas mentais e conceituais tem vários esquemas, vários vídeos por aqui no YouTube. Quem sabe também posso mais pra frente fazer um vídeo explicando ou dando dicas de como tu fazer teu mapa mental. Mas aqui no YouTube tem vários, gente, que inclusive eu acabo indicando para os meus alunos. A quinta dica, né, os professores passam para vocês, e às vezes vocês, né, eu falo pelos meus alunos, quando eu vou passar exercício, não, professor! A quinta dica é vocês realmente fazerem exercícios, principalmente o pessoal que está indo para fazer vestibular, indo para fazer Enem, sabe que é essa lógica mesmo. O que o professor passa é uma parte, mas tu não pode depender daquilo que o professor está passando em sala de aula. Então, corre atrás, aqui na internet, né, agora mesmo com esse ensino não presencial que foi disponibilizado de material e recursos para vocês aprenderem, é gigantesco. Então aproveita essas ferramentas. Então, quiz, né, que é uma forma divertida de tu aprender, e tem vários sites aqui que tu pode aprender um pouco mais história de uma forma divertida. Simulados, então principalmente para o pessoal, né, que vai prestar o Enem, vai fazer vestibular e tudo mais. Então tem vários simulados, vários exercícios, inclusive com correções dos professores, então que tu pode mesmo ampliar o teu conhecimento a partir dos exercícios. Então o exercício não é uma coisa ruim. Para alguns pode até ser, mas tu tem que encarar isso aí como um complemento, como eu sempre falo para os meus alunos, um complemento da aula. A sexta dica, além das videoaulas, né, a gente tem, gente, uma gama de séries, de filmes, de história, né, e que tu pode aprender muitas coisas pelos filmes, pelas séries. É uma forma divertida, né, uma forma que te entretém e te informa. Então, na Netflix, né, aqui no próprio YouTube, vários lugares tu pode ver filmes e séries, estar se informando sobre o conteúdo. É uma forma de tu estar aprendendo a história. E aí, como eu coloquei novamente, não que tu vai aprender história só pelo filme, como é o que alguns querem discutir nas aulas de história, só, eu assisti tal filme, eu vi tal coisa. Ele é um complemento de todas as outras dicas que eu acabei passando anteriormente. Só que um detalhe, muitos desses filmes, eles mesclam o que aconteceu na história, de fato, e com a parte ficcional. Então, quando a gente vê um filme ou quando a gente vê uma série, a gente acaba confundindo muitas das informações. Então, a gente, quando for ver uma série, um filme e tudo mais, é bom a gente ler a sinopse, é bom a gente ver mesmo os comentários, conferir pela própria história, né? Ver pelos livros, ver por outras fontes, outros sites, e ver o que de fato essa série tem de ficcional e o que tem de real, que aconteceu na história. Além dos filmes, além das séries, né? Documentários e tudo mais, os próprios podcasts.
né? Que então os podcasts já há anos que vem ganhando espaço com conteúdos muito legais, inclusive, né? Não querendo fazer jabá, mas já fazendo aqui, o professor também tem o Pod História, que a gente lançou ano passado. E esse ano tem vários episódios, inclusive com os alunos produzindo seus próprios podcasts. E eu vou publicar tudo esse ano. E a gente vai voltar com muito mais conteúdos, muitos episódios. Então eu já peço para vocês, vou deixar o link aqui também aqui na descrição do Pod História, lá no Spotify. E a gente tá com a proposta de também trazer aqui pro YouTube. Mas o podcast, ele é uma ótima ferramenta também para tu continuar a estudar e até tirar as dúvidas, muitos dos textos lá da dica 1, né, que às vezes os textos e leituras que tu faz tu não consegue entender, às vezes ouvindo o podcast ou às vezes vendo o filme, tu consegue entender melhor aqueles conteúdos. Então assim, novamente, tudo tá intercalado. Utiliza um pouquinho de cada uma dessas dicas que só vai sair muito bem nas aulas de história. A 7ª dica, né? A gente tá lendo o texto, a gente tá vendo um documento, enfim, né? Tô vendo de um site específico. A minha dica é o seguinte, gente, tem muita gente que lê no primeiro site, lê no primeiro livro e já considera aquela informação ali, já vai fazer atividade, já vai entregar pro professor e tudo mais. Isso ali é uma fonte, é uma versão da história. Então tu não pode tomar como uma única fonte como verdade absoluta. Tu tem que ler aquele documento, tu tem que ler aquela informação, mas vai para outro site, vai para outra referência. Vou dar um exemplo. Na matemática, quando a gente faz as nossas contas, a gente não faz a prova real para ver se realmente a gente tirou aquele resultado, se aquele resultado é realmente correto. Na história, da mesma forma, a gente tem que conferir se essa versão aqui, ok, mas peraí, eu tô lendo aqui numa outra fonte, tá dizendo outros números, tá dizendo outras coisas, e muitas vezes os alunos me levam lá para a sala de aula e aí a gente discute exatamente isso mesmo, as diferentes versões que a história acaba trazendo. E o pessoal, né, que faz Enem e tudo mais, os avaliadores, os professores, eles percebem mesmo o tanto de leitura que tu tem sobre um determinado assunto e tanto de fontes que tu acaba trazendo para discutir um tema específico. Então essa dica também é bem importante. Bom, e agora a gente vai para a dica de ouro que eu tinha falado para vocês, né? Então para guardar até aqui ao final, porque principalmente o pessoal que está no ensino médio, né? E os meus alunos de ensino fundamental, para todo mundo, né? É uma dica muito importante que faz a diferença para as aulas de história. Vamos lá então, a última dica. Ela é bem a lógica do Enem e que quem prestou esse ano, né, viu que deu toda uma polêmica e não vou entrar em detalhes, mas assim, o que tem que ter nas provas do Enem, o que tem que ter nas provas de vestibular, o que tem que ter nas provas dos próprios professores, né? Então essa é a grande divergência, conteúdo ou tu entendeu o contexto histórico nas áreas de humanas, né? O que eu digo pra vocês, gente? Pra tu chegar na compreensão do contexto histórico, tu precisa ter ali os conteúdos, enfim, os fatos históricos. Então mais do que a gente decorar o primeiro reinado, de quando a quando foi, mais do que ver essas informações, a gente entendeu o contexto. Então essa é a 8ª dica que eu daria pra vocês. A história, quando vocês forem estudar os assuntos específicos e tudo mais do que tu decorar os nomes, decorar as datas, é tu entender o contexto histórico. Principalmente, né, para quem fica querendo decorar datas, nomes e os personagens históricos e tudo mais, de certa forma, né, quando tu vai fazer textos e tudo mais, é importante? Mas mais do que isso é tu entender todo o contexto, toda a gama. E as avaliações agora mais recentes vêm buscado isso, colocando os textos e a partir desses textos tu conseguir ressignificar o contexto histórico em específico, certo? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Porque o intuito é justamente esse, ajudar vocês a ter um ano um pouco mais tranquilo a partir dessas 8 dicas. Ó, espero que vocês tenham curtido. Como vocês sabem, né? No final de todo o vídeo, aí eu dou o beijo do Pofechô. No beijo de hoje, eu tinha que dar para os meus amigos que estão mandando comentário, que estão bem engajados aí, inclusive vocês que estão mandando os comentários aqui. Nos próximos vídeos, eu vou vir aqui dar o beijo especial do Pofechô e olha, não é pra todo mundo que eu dou beijo não, hein? Já peço também pra vocês compartilharem esse vídeo com todos os amigos que estão estudando, que vão prestar vestibular, que vão prestar o Enem, enfim, né? Pra vocês terem esse ano muito mais tranquilo nas aulas de história, áreas de humanas de forma geral, né? Porque com essas dicas aqui, é certeza que vocês vão conseguir muito sucesso. Então, um beijo que eu vou mandar para hoje, especial, para os meus amigos que estão mandando os comentários, estão participando, estão compartilhando os vídeos e tudo mais. É a minha amiga Miriam, que trabalha também comigo, professora.
Miriam, beijo grande, obrigado por estar sempre participando, sempre interagindo comigo aqui. A minha diretora, a dona Ju, que também, né, sempre manda mensagem, sempre compartilhando, sempre mandando esse carinho especial. E uma ex-aluna agora, né, que agora já tá indo embora, já foi embora, né, e aí já se despediu de mim, mas continua mandando comentário, continua compartilhando, continua dando aquela força tão legal, que é a Amabile. Amabile, beijo grande do Pô Fechou, certo? E ó, vocês, quem sabe nos próximos vídeos possam aparecer aqui comigo, e agradeço já de coração por todo esse carinho, por toda essa ajuda que vocês estão fazendo pro nosso canal cada dia mais crescer, certo? A gente se vê na próxima semana. Beijo grande, não nominal, mas também merece um beijo, né? Beijo grande do Pô Fechou e a gente se vê até no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!